meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Geografia, capítulo 22. A evolução do sistema capitalista, primeira e segunda revolução industrial. Associado a isso, várias cidades inglesas apresentavam enormes reservas de carvão mineral, tornando-se grandes centros industriais e urbanos. Por último, o processo de cercamento dos campos, a lei que privatiza o uso das terras rurais e, consequentemente, forçou um enorme processo de êxodo rural, garantiu um grande contingente populacional que serviu de mão de obra e mercado consumidor para as fábricas, além de manter um fornecimento de matéria-prima lã para a indústria. A introdução da máquina no processo produtivo aumentou bastante a capacidade de produzir mercadorias. A separação radical entre os detentores dos meios de produção e os trabalhadores deu origem a uma sociedade marcada pela substituição do trabalhador direto ao detentor dos meios de produção. A atividade industrial se tornou dominante para a obtenção do lucro e a lógica da produção em larga escala passou a dominar as sociedades. A indústria consiste em uma atividade produtiva que se caracteriza por transformar matérias-primas em produtos elaborados e semi-elaborados. Os principais tipos de indústrias são as pesadas ou as de base, bens de capital e intermediários, e as leves e as de bens de consumo duráveis e não duráveis. As inovações da segunda revolução industrial. Na segunda metade do século XIX, iniciou-se a chamada segunda revolução industrial, um conjunto de modificações no modelo de produção industrial, com destaque para a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor a explosão e da locomotiva a vapor, o desenvolvimento de produtos químicos, a expansão da siderurgia, ou seja, da utilização do minério de ferro para a produção do aço, criando uma série de possibilidades de uso dessa nova matéria-prima. Pode-se observar na tabela algumas inovações tecnológicas da segunda metade do século XIX e do início do século XX, como as invenções do telefone, do carro, rádio e avião. As grandes mudanças tecnológicas que caracterizaram o período da segunda revolução industrial acompanharam uma expansão dessa atividade para outros países da Europa, como França, Alemanha, Holanda e Bélgica. As novas tecnologias elas proporcionaram oportunidades econômicas e quem dominava o modelo anterior não necessariamente teria vanguarda nas novidades. Um dos avanços da segunda revolução industrial foi a mudança na matriz energética, do carvão mineral para o petróleo. O novo combustível, além de ser mais facilmente transportado, é a matéria-prima para diversos outros setores da indústria e não apenas para o da energia.
Outro aspecto importante da segunda revolução industrial foi o aumento da necessidade de matéria-prima associada ao sistema fordista, que caracterizado pela produção em massa, o que culminou na intensificação das incursões imperialistas, fortemente representado pela partilha da África na Conferência de Berlim. Fatores locacionais da indústria. Chamamos de fatores locacionais elementos que interferem na distribuição e na localização das indústrias pelo território. Isto é, são vantagens competitivas que determinados espaços apresentam para as instalações de unidades industriais. Como exemplos: disponibilidade de matéria-prima, fontes de energia, mão de obra abundante, mercado consumidor, boa infraestrutura, boa rede de telecomunicações, incentivos fiscais, doações de terrenos e leis ambientais flexíveis. Durante a Revolução Industrial na Inglaterra, ficou evidente a relação dessa localização com a proximidade das minas de carvão e dos portos. O grande crescimento de cidades como Manchester, Liverpool e Londres ocorreu a partir da localização das indústrias. É importante considerar que os diferentes fatores locacionais afetam de forma distinta os diversos tipos de indústria. Por exemplo, uma indústria que utilize maior quantidade de energia e matéria-prima, mais volumosa e com maior dificuldade de transporte, terá sua localização determinada pela disponibilidade desses fatores. Atualmente, entretanto, as empresas dependem cada vez menos dos fatores tradicionais de localização especial, matéria-prima, energia, mercado consumidor, pois os produtos atuais são menores, mais leves e utilizam pouca quantidade de energia e matéria-prima. O fundamental passa a ser o know-how, isto é, o domínio técnico sobre o processo produtivo. Assim, empresas necessitam fixar-se em regiões com presença massiva de universidades e centros de pesquisa científica e tecnológica que fornecem tecnologia e mão de obra qualificada. Capítulo 23. A evolução do sistema capitalista, Taylorismo e Fordismo. Os sistemas produtivos. O sistema produtivo é a forma como se está organizada a produção de bens e mercadorias de uma sociedade, ou seja, a estrutura organizacional, que engloba diferentes setores dentro e fora das fábricas, incluindo a produção, a circulação de produtos e matérias-primas e o consumo, além das formas de gestão desses processos. A evolução dos sistemas produtivos liga-se diretamente ao desenvolvimento tecnológico e à série de inovações de cada período. Conforme a gente viu no capítulo anterior, a partir da Revolução Industrial inglesa, na segunda metade do século XVIII, ocorreram inovações que alteraram as formas de produção dos principais produtos e a própria fonte de energia utilizada predominantemente. Taylorismo é o conjunto dos princípios defendidos pelo engenheiro estadunidense Frederick Taylor para a organização do trabalho. Preocupado com o excesso de tempo utilizado nas execuções de tarefas simples no interior das unidades fabris, Taylor criou um sistema rígido de controle sobre as ações dos trabalhadores, objetivando maximizar sua produção. As principais características do Taylorismo são centralização das decisões nas mãos da gerência. Esse método de trabalho seguia linhas hierárquicas com uma estrutura de comando partindo da alta direção e chegando até a fábrica, respeitando rigidamente cada um dos níveis. Fragmentação das atividades dos operários, que poderiam ser realizados por trabalhadores de baixos níveis de qualificação, mais especializados em tarefas simples, ou seja, repetindo gestos e movimento. A especialização, nesse caso, não significa qualificação, referindo-se a trabalhadores treinados para funções repetitivas. Perda por parte dos trabalhadores do controle do processo produtivo, que passa a ser controlado rigidamente por técnicos e administradores. Fordismo.
O empresário estadunidense Henry Ford, cujo nome foi dado ao sistema produtivo dominante em grande parte do século XX, aperfeiçoou o sistema elaborado por Taylor, introduzindo a linha de montagem, ou seja, inventou uma nova forma de fabricar automóveis por meio do sistema sequencial de montagem de veículos criado em sua fábrica em Detroit. Com o passar do tempo, essa forma tornou-se predominante na fábrica de mais diversos produtos. O ano simbólico do início do sistema fordista foi em 1914. Nele, Ford introduziu sua jornada de trabalho de 8 horas com pagamento de $5 por hora aos trabalhadores da linha automática de montagem de carros. Para entender o impacto dessa remuneração, vale lembrar que o salário representava quase 3 vezes o rendimento de um operário comum. Esse atrativo provocou um verdadeiro êxodo de trabalhadores para a cidade no estado de Detroit. A remuneração expressiva para os trabalhadores foi fundamental para o sistema produtivo fordista, porque ampliou o poder de consumo, viabilizando a lógica de produção em massa e consumo em massa. O sistema fordista nasceu no início do século XX, embora só tenha se tornado majoritário concomitantemente aos ganhos de produtividade com o crescimento do consumo após a Segunda Guerra Mundial. A integração vertical elaborada por Ford consistia em longas esteiras rolantes que deslocavam o produto semi-elaborado até os operários. Esse recurso característico do esquema de produção Ford foi denominado de linha de montagem e reforçou a tendência de especialização dos trabalhadores, típica do Taylorismo. A produção dos diversos componentes era feita em série, ou seja, fabricava-se uma enorme quantidade de produtos padronizados. Essa característica determinava a existência de grandes estoques, porque a produção era, de certa forma, independente da demanda. Em outras palavras, cabia à unidade industrial fabricar o máximo possível de produtos e cabia aos departamentos comerciais realizar a venda do que foi produzido. Havia uma enorme concentração operária, porque a rigidez do sistema determinava grande necessidade de trabalhadores para as tarefas especializadas. Essa situação contribuiu para a politização da classe trabalhadora e para o fortalecimento de sindicatos. A organização da classe operária foi decisiva porque houve importantes conquistas sociais, tais como contratos coletivos, garantias de emprego, salário-desemprego e aposentadoria. O Estado Nacional de caráter keynesiano passou a interferir mais na economia, aumentando os gastos públicos a partir dos planejamentos de desenvolvimento regional, da profusão de um elevado número de empregos no setor público e do atendimento às garantias reivindicadas pelos trabalhadores, a exemplo da garantia do emprego e do consumo. O Estado de Bem-Estar Social desenvolveu políticas destinadas a reduzir as disparidades sociais, como saúde, educação, saneamento, habitação e transportes urbanos. As melhorias sociais contribuíram para o sucesso do Fordismo porque, com maior renda, os trabalhadores passavam a consumir mais. Uma característica importante do Fordismo era o fato de que as grandes unidades fabris concentrarem todas as etapas da produção em determinadas áreas, aquelas que contavam com os principais fatores favoráveis à instalação de indústrias. Dessa forma, o Fordismo contribuiu para a urbanização devido à atração de uma grande massa de trabalhadores para as áreas urbanas e, mais especificadamente, para a metropolização, já que essas grandes concentrações industriais determinavam que as grandes sociedades crescessem mais do que as demais áreas urbanas. E é isso, povo. Dúvidas? Escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.